A Bíblia afirma que o ser humano tem um vazio existencial que é imenso, do tamanho da eternidade. Nós tentamos preencher esse vazio com todo tipo de coisas e valores, mas parece que a frustração se intensifica ainda mais. A Bíblia apresenta o segredo para essa tarefa. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas fazem muita confusão sobre o assunto da plenitude do Espírito Santo, pensando que somente o batismo do Espírito é necessário. Será que a plenitude do Espírito e o batismo do Espírito são a mesma coisa? O que é ser cheio do Espírito Santo? O programa Está Escrito começa agora e hoje nós vamos falar sobre o tema A Plenitude do Espírito. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Nós estamos aqui no programa Está Escrito fazendo uma saga para entender um pouco mais o assunto do Espírito Santo na Bíblia. E hoje eu queria te convidar a ir a uma passagem que é extraordinária, porque ela vai falar sobre a vida de Jesus. E ao ensinar como Jesus vivia, a gente, eu, você aí, nós podemos ter uma vida plena no Espírito também. É isso que você quer? Então me acompanhe agora, por gentileza, no Evangelho de Lucas, se você puder abrir aí comigo, capítulo 4. Eu vou ler aqui com você 3 versos desse capítulo. Lucas 4, o verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O verso 13 agora. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E diz aqui o verso 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é ser cheio do Espírito Santo? Você pode perguntar para muitas pessoas e inevitavelmente vai acabar descobrindo que a maioria não terá uma resposta verdadeiramente bíblica. Há muita dificuldade com o tema da plenitude do Espírito. Sabe por quê? Porque as pessoas fazem confusão entre o batismo do Espírito e a plenitude do Espírito. Não importa se a sua confissão de fé é protestante, renovada, se você faz parte de um movimento carismático ou até mesmo se você é ateu, todos nós precisamos compreender esse assunto. Desejar e viver a plenitude do Espírito. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de forte emoção. Tem muita gente que é assim aficionada por adrenalina, por sentimentos fortes. Não sei se é o seu caso. Mas uma lição interessante que essa busca por adrenalina pode trazer para a nossa vida espiritual é que nenhuma emoção, se reproduzida novamente, vai trazer a mesma intensidade e satisfação. Deixa eu explicar um pouco melhor. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está na fila de um parque de diversões para ir numa montanha-russa, parece que o coração vem bater aqui na garganta, não é mesmo? Depois que você vai a primeira vez, aquela descarga de adrenalina, ela é tão grande que não importa quantas vezes mais você vá, nada vai ser parecido com aquela primeira experiência. Sabe por quê? Para ter aquela primeira emoção, é necessário que você vá várias outras vezes. A plenitude do Espírito é muito parecido com isso. O que eu tenho hoje, como se fosse a plenitude do Espírito, não vai ser a mesma coisa amanhã. Eu vou precisar de mais.
Da mesma forma que eu preciso de mais adrenalina para viver a mesma experiência na vida espiritual, eu preciso de mais do Espírito amanhã do que eu precisei dele hoje. Então, antes da gente seguir aqui, vamos entender uma coisa muito importante. Vamos fazer uma diferenciação entre o batismo do Espírito e a plenitude do Espírito. E qual que é a diferença entre ambos? Vamos lá, o batismo do Espírito é uma bênção inicial, é um ponto de partida, é o dom do Espírito, ou o batismo do Espírito. É uma bênção que a gente recebe lá no começo da caminhada com Deus para a gente poder avançar na vida cristã. O batismo do Espírito também é uma bênção universal, ela é abrangente. Esse dom, esse batismo, é uma bênção que todos os que caminham com Deus, eles recebem. Então, tem um alcance muito maior do que uma denominação, do que uma igreja, um povo, uma época, uma geração. Agora, mas isso que eu acabei de falar para vocês não é a plenitude do Espírito. Afinal de contas, o que é a plenitude do Espírito? Então, vamos entender um pouco melhor. Plenitude do Espírito é uma bênção plena, ou seja, é o limite máximo de algo que nos é concedido. Apesar do dom do Espírito ser uma bênção inicial, essa bênção ela precisa ser desenvolvida continuamente, crescentemente, no que a Bíblia identifica como sendo a plenitude do Espírito. Ficou um pouquinho mais claro aí para você? Agora vamos falar um pouquinho sobre plenitude do Espírito. O Novo Testamento ele vai descrever 3 grupos de pessoas que são cheias do Espírito, ou seja, tem a plenitude do Espírito. Então vamos entender um pouquinho melhor esses 3 diferentes grupos de pessoa. O primeiro grupo, ele ensina que você ser cheio do Espírito é uma característica que todo cristão dedicado precisa ter. Quer ver só alguns exemplos? Quando você vai à Bíblia, por exemplo, lá os 7 diáconos de Atos capítulo 6, que foram escolhidos para cuidar das viúvas da igreja de Jerusalém, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Outro exemplo que o livro de Atos traz, Barnabé, ele é descrito como um homem bom, cheio do Espírito de Deus, lá no capítulo 11, o verso 24 de Atos. Quer ver um outro exemplo? Os recém-convertidos de Antioquia da Pisídia. Eles eram discípulos que tinham se convertido recentemente, mas lá em Atos 13, 52, diz que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então esses são exemplos que a gente encontra na Bíblia de pessoas que eram pessoas normais, que tinham uma vida aparentemente normal, uma vida cristã, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Deus espera que você seja cheio do Espírito Santo. Você precisa ter a plenitude do Espírito dentro da sua vida. Mas além de ser uma característica normal de todo, normal, né? Ser uma característica de todo cristão dedicado, existe um segundo grupo que também é cheio do Espírito e tem uma característica diferente. Ser cheio do Espírito, você vai encontrar na Bíblia, também é uma capacitação concedida pelo Espírito para um ministério ou uma função especial, uma função específica. Quer ver alguns exemplos? O primeiro deles aqui, ó, João Batista. João Batista, há uma predição de que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, porque ele estava sendo preparado para exercer um ministério profético. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, verso 15 a 17. Agora tem um outro exemplo de alguém que recebeu a plenitude do Espírito para uma função específica. E esse sujeito é o Paulo da Bíblia. Você deve ter ouvido falar muito dele. Ananias, ele disse para Paulo assim, ó, que ele seria cheio do Espírito Santo, para indicar que ele seria um apóstolo e teria um ministério. E é por isso que ele teria que ser cheio do Espírito. Está lá em Atos 9, verso 17, também lá no final do livro de Atos, capítulo 22, o verso 12 até o verso 15. Então até aqui você entendeu 2 diferentes grupos de pessoas. Você entendeu que existe o cristão dedicado, que precisa ser cheio do Espírito, mas também existe as pessoas que receberam um ministério, uma função especial,
e elas também precisam ser cheias do Espírito. E agora vem a terceira característica. Ser cheio do Espírito significa que essa pessoa recebeu uma habilitação para cumprir uma tarefa imediata ou urgente. Vou dar aqui alguns exemplos para você. O primeiro deles, Zacarias. Você lembra da história dele, que Lucas conta? Ele ficou cheio do Espírito Santo antes de profetizar sobre o ministério do seu filho João Batista. Está lá no capítulo 1 de Lucas, o verso 67. Outro exemplo próximo, a sua esposa, Isabel. Ela ficou também cheia do Espírito Santo antes de profetizar sobre o nascimento do Messias. Está lá em Lucas capítulo 1, o verso 41. Olha só que interessante. As pessoas precisavam cumprir uma tarefa emergencial, imediata. E o Espírito Santo era derramado sobre eles, eles ficavam plenos, cheios do Espírito. Há um outro exemplo aqui. Pedro. Antes dele falar com o Sinédrio, antes dele fazer um discurso poderoso, ele ficou cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 4, verso 8. E tem um outro exemplo, a igreja. Veja, quando você vai em Atos capítulo 2, antes deles saírem para proclamar a palavra de Deus com poder, diz lá que eles ficaram cheios do Espírito de Deus e eles pregavam a palavra do Senhor sem medo, sem covardia. Olha um outro exemplo aqui, Estevão. Antes dele enfrentar a sentença de morte que o Sinédrio tinha proferido, diz lá o texto de Atos 7,55, que ele ficou cheio do Espírito e ele olhou e viu o céu aberto. Deus dizendo para ele, fica tranquilo, você vai enfrentar a morte, mas eu estou com você. Isso daqui é para você entender, a experiência da plenitude do Espírito, ela nos faz viver, de maneira cotidiana ou corriqueira, um ministério que pode ser alguma coisa muito importante que Deus te concede, ou alguma coisa imediata e emergencial. Quando a gente vai na vida de Jesus, a gente percebe que ele é o grande exemplo para nos ensinar sobre a plenitude do Espírito. Eu queria voltar aqui no Evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo no ministério de Cristo, e eu queria que você percebesse aqui alguns momentos importantes do ministério de Jesus. Olha só que interessante. O primeiro momento, Lucas capítulo 3, olha aí o verso 22, diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Olha só que interessante. Jesus ele foi batizado com o Espírito. Por que ele foi batizado com o Espírito? Aqui ele está recebendo uma capacitação especial de Deus para exercer aqui o seu ministério na terra como Messias. Então aqui a gente percebe que há uma característica da plenitude do Espírito na vida de Jesus. Mas se você vai aqui para o capítulo 4, verso 1 que nós lemos, para enfrentar o deserto da tentação, diz assim que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só que interessante. Jesus volta do Jordão, quando ele tinha sido anunciado como Messias, cheio do Espírito, e aí, para que ele vá ao deserto da tentação, para enfrentar Satanás, ele mais uma vez é cheio do Espírito Santo. Aqui ele está recebendo uma habilitação para cumprir uma tarefa emergencial. Você consegue entender a importância disso aqui? Ele havia acabado de ser anunciado como Messias. Deus havia dado o Espírito. Logo depois, ele vai para o deserto para enfrentar uma situação crítica, perigosa. Ele já havia sido batizado com o Espírito, mas aqui ele precisou ser cheio do Espírito de novo. O que isso significa? Que se o Messias precisou ser cheio do Espírito, você, só o seu batismo é suficiente? Ah não, eu já fui batizado, já recebi o poder do Espírito. Deixa eu te dizer, a vida de Cristo é um exemplo para nós. E olha, se ele foi batizado, recebeu o Espírito, foi para o deserto,
recebeu o Espírito, foi cheio do Espírito de novo. Olha só o que diz aqui no capítulo 4, o verso 14. Quando ele termina a batalha no deserto, diz que agora, para ir para Galileia, o verso 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia. Diz aqui que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Olha que interessante. Mais uma vez, para começar o ministério de pregação, Jesus aqui precisou de novo do poder do Espírito. Você está percebendo uma nota tônica? Cheio do Espírito. Jesus no poder do Espírito. Cheio do Espírito. Essa é uma característica presente que você observa na vida de Cristo, no seu ministério. Veja, Jesus ele não se movia, ele não fazia absolutamente nada sem que ele estivesse cheio do poder do Espírito Santo. Essa era a rotina de Cristo. Agora tem uma quarta coisa aqui interessante. Vamos dar uma olhadinha ainda no capítulo 4, verso 18. Diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante. Após a pausa do deserto, agora Lucas diz que Jesus oficialmente está demonstrando o seu ministério de pregação. E aqui, mais uma vez, ele precisa da plenitude do Espírito. Eu acho que a gente conseguiu entender aqui, né? Você conseguiu pegar aqui comigo? Então vamos a essa lição importante. Se o Messias, se Cristo, o enviado do céu à terra, ele era o próprio Deus, se ele precisava de poder, se ele precisava do Espírito Santo, se ele precisava estar cheio do Espírito, o que dizer de mim, que sou um comedor de arroz e feijão? Que tenho essa natureza corrompida pelo pecado? O que dizer de você? Sabe qual que é o problema? É que nós achamos que somos melhores que Cristo. Não, ele precisou, mas eu não preciso, não. Tem gente que se satisfaz com o poder do Espírito uma única vez por semana, quando vai na igreja, se é que vai. Não sei se é o seu caso, tomara que não. Tem gente que vive com a bateria ou descarregada completamente, ou com a bateria fraca, assim, sabe? Quando a gente olha para a vida de Cristo, ele é o nosso exemplo nisso. O que Jesus vivia é o desafio que Paulo ele apresenta para todos os crentes. E nós vamos estar diante, talvez, do verso mais importante que a Bíblia fala sobre a plenitude do Espírito na Bíblia. Paulo ele traz aqui para a gente o verso áureo, é a carta magna daqueles que querem ser cheios do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Tomara que sim. Como é que eu posso fazer isso? Então vá comigo lá em Efésios, capítulo 5, o verso 18. Sabe o que diz aqui? Olha que frase. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aqui existem 4 lições sobre a plenitude que a gente precisa entender. Se a gente quer ser como Jesus, se a gente quer obedecer o que Paulo está desafiando aqui, enchei-vos do Espírito. O que a plenitude é para você e para mim? 4 coisas. Primeira, nota aí, não se esqueça. A plenitude do Espírito é uma ordem. Aqui está no imperativo, enchei-vos. Não é um conselho, não. É um mandamento. Se você é cristão, você precisa se encher do Espírito. Essa vida medíocrezinha que você está levando é resultado de uma vida vazia do Espírito. Todos os dias a gente precisa do Espírito. Nós precisamos nos encher completamente do Espírito de Deus. Primeira coisa, a plenitude é uma ordem. Segunda coisa, está escrito lá, enchei-vos. Sabe o que isso significa? Que ela é plural. A plenitude é para todos, ela não é exclusiva para alguns. Ela é um objetivo de todos. E sabe o que eu mais ouço por aí? As pessoas chegarem assim, pastor, você pode orar para mim, por favor? Ora por mim.
As pessoas acham que a oração do pastor é mais importante que a delas. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem pastor, bispo, padre ou apóstolo. Todo aquele que se enche do Espírito, a sua oração é um veículo imediato, instantâneo, que nos leva à presença de Deus. Quem tem o Espírito, queridos, tem poder. Você não passa a depender dos outros. Por isso, é uma prerrogativa plural. Todos precisam ser plenos, cheios do Espírito. Acorda, Deus está falando com você. Tem uma terceira realidade aqui. Essa é muito importante. A plenitude do Espírito, ela é passiva. O texto aqui, no grego, ele está literalmente assim, ó, deixai-vos encher. Quando você lê encheios do Espírito, parece que a gente está na cena, no palco, nós somos os agentes, né? Deixa eu me encher do Espírito. Não. A plenitude do Espírito se vive passivamente. O que isso significa? Quem é que está trabalhando para você ser cheio do Espírito? É Deus. É Ele quem trabalha para nos encher. A gente tem costume de medir a fé, né? Não, hoje eu orei 3 vezes, eu estudei a Bíblia, hoje eu fui à igreja, ajudei uma pessoa, e você pensa, não, eu estou agora num nível diferente de espiritualidade. Deixa eu te dizer uma coisa, a plenitude do Espírito tem a ver com passividade. Quem trabalha é Deus. É Deus quem faz com que você, todos os dias, em todos os momentos, tenha condição de ser preenchido pelo poder do Espírito. O que é que você tem que fazer? Uma coisa, você não pode impedir. Você tem que vigiar as entradas da alma, que são os seus olhos. Você tem que vigiar aqui os seus ouvidos, aquilo que você ouve. Você tem que vigiar os seus pés, aonde você vai. Você tem que ter esse cuidado para que aquilo que você faz não impeça aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deu para entender? Portanto, eu recebo passivamente. Deus está trabalhando insistentemente, sem descanso, intensamente, para que você tenha o Espírito de Deus. Uma quarta lição, importante sobre a plenitude. Mais do que ser uma ordem, mais do que estar no plural, todos precisarem, mais do que ser passiva. A plenitude do Espírito, ela é presente. Porque o tempo do verbo é presente. Você precisa se encher hoje, agora, nesse momento, enquanto assiste aqui a TV Novo Tempo, enquanto trabalha, enquanto está com seus amigos, enquanto você está fazendo qualquer coisa, você tem que estar se enchendo do Espírito. Essa é uma realidade para o presente, ela não é para o passado, também não é para o futuro. O cristão é como um vaso furado, que precisa ser constantemente preenchido para poder transbordar. Eu ouvi uma história interessante um tempo atrás de um homem que estava buscando água no poço, todos os dias com 2 vasos. Um desses vasos estava furado e o outro estava perfeito. No lado que o vaso estava furado, a água era derramada ao longo do caminho. E naquele lado em que ela era derramada, nasceram grama, flores, pois todo dia, enquanto transportava água para casa, a água derramava e deixava um rastro de vida. Chega aqui mais perto, deixa eu te falar uma coisa importante. A ordem bíblica é para que os cristãos sejam cheios do Espírito. Mas sabe o que isso significa? Infelizmente, é possível você ser cristão, ter sido batizado com o Espírito, mas ainda assim não ser cheio do Espírito. Sabe, o cristão que não é cheio do Espírito, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele é afetado pela imaturidade intelectual, moral. Qualquer coisa representa um perigo. Hoje, Deus espera que você esteja blindado. As artimanhas, as flechas que Satanás tem colocado,
Você percebe que ele está tentando te afastar de Deus? Sabe essa dor, essa ansiedade, esse sofrimento, essa angústia que você tem dentro do seu coração? É Satanás lutando para te esvaziar, para tirar o poder do Espírito de dentro da sua vida. Você precisa se lembrar do conselho de Paulo, enchei-vos do Espírito. E aí quando você lembra de Jesus, ele diz, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Você está precisando, está faltando poder na sua vida, está faltando espiritualidade na sua família, está faltando dignidade. Deixa eu te dizer, você precisa ser cheio do Espírito. E a boa notícia é que para ser cheio do Espírito a gente não precisa de muita coisa. Só precisamos pedir. E se você fizer isso agora, Deus vai conceder para você essa grande bênção da plenitude do Espírito. Você não pode sair de casa, você não pode fazer nada do trabalho, nada sem que o Espírito de Deus esteja te conduzindo. Por mais insignificante que seja a sua atividade, o seu compromisso, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Você entendeu essa mensagem? Ela faz sentido para você? Está precisando disso? Quer orar comigo? Vamos pedir a plenitude juntos? Eu aqui, você aí? Vamos nessa? Vamos orar. Bom Pai, queremos a plenitude do Espírito na nossa vida. Nós precisamos, Senhor, como água, como alimento. Guie os nossos passos. Que Teu Santo Espírito transborde dentro de nós. E nos faça semelhantes a Cristo, cheios do Espírito. Vivos pelo poder. É isso que nós precisamos. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que maravilha é poder estudar sobre esse assunto, não é mesmo? Confesso que eu gosto muito de entender mais sobre a ação do Espírito na nossa vida. Você entende o suficiente sobre esse tema ou precisa conhecer mais? Então, se você precisa conhecer mais, deixa eu te apresentar aqui um guia de estudos extraordinário. Esse guia de estudos, ele vai te ajudar a compreender melhor a ação do Espírito Santo na sua vida. É o guia Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você pode entrar em contato agora no WhatsApp, está aparecendo aqui, 12982444449 e pedir esse estudo bíblico, esse guia de estudos que nós vamos enviar para você, graças à parceria que nós temos com os nossos queridos Anjos da Esperança, e aqui vai a nossa gratidão. O programa está terminando, quero agradecer a sua companhia, mas eu quero te lembrar de algo que é importante, você não pode esquecer. Lembre-se que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus abençoe você. Até breve, nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.